Deixa eu passar aqui rapidamente. Mas foi uma Tarrashi. Exatamente. Defende com peão de E. E aqui eu faço C4 e é uma Tarrashi, né? Muito bem jogada. Foram bastante lances de livro. Foi até o lance... Essa vale a pena o estudo, hein? Opa, começou a partida lá. Bem, vamos fazer o lance cavalo em F3. Antes que ele abandone. E se cair numa Tarrashi, a gente já estudou aqui, né? Estamos enfrentando um jogador de 2.246 pontos de rating. Jogador aí do Equador, né? E o nome dele é Alex Murilo. O Alex se cadastrou em 2016, então eu creio que a gente pode confiar. Ele respondeu aqui com D5. Vamos fazer D4. Variantes do Kertort. E aqui o Alex está pensando, né? Ele foi para a variante simétrica. Vamos rasgar o C4. Opa, que isso? Isso é um bispo, não é um peão. C4 atacando o centro. Ele abriu aí para o bispo poder jogar. Vamos desenvolver o cavalo. Cavalo em C3. Ele tá fazendo tudo que manda o manual até agora, né? Vamos desenvolver o bispo. Se ele tirar o cavalo, a gente troca. E em seguida o lance E3, né? E temos aí uma boa posição, né? Essa é a variante Gambito da Dama recusado. Variante moderna, né? Essa é a abertura, né? Gambito da Dama recusado, variante moderna. Ele questionou meu bispo. Vamos manter. Até agora eu creio que seja tudo teoria aqui das mais jogadas, né? Nenhum dos jogadores fez um lance realmente duvidoso. Tudo lance de desenvolvimento. Vamos desenvolver o bispo. Preparar o nosso rock. Virou uma variante neo-ortodoxa, né? Bem, ele vai argumentar que eu perdi um tempo. Provavelmente aqui ele vai fazer C5, né? Para poder desenvolver o cavalo por C6. Contra C5 eu não posso avançar o peão porque ele toma de cavalo, né? Por exemplo, caso ele jogar C5 e eu avançar o peão, ele vai tomar de cavalo. Caso eu capturar o bispo, ele retoma. Teria uma variante engraçada, né? Caso esse bispo meu estivesse aqui. E caso ele capturasse e eu capturasse, é muitos ICs, né? Muito if, né? E capturasse o bispo, ele tomava de torre. E nessa variante aí, mirabolante, eu teria esse cheque. Ele teria que voltar a torre e seria mate, né? Nessa variante aí, mirabolante. Seria um mate tão ou mais fantasioso, né? Nessa variante já fantasiosa, teria um mate tão ou mais fantasioso. Contra esse, eu simplesmente tomo, né? Contra esse direto, eu tomo. E em seguida, ele tá indo pra variante que a gente comentou. Vamos fazer o rock, antes tarde do que nunca. Como diria o Rafael Leitão, em dúbio, pro rock. Na dúvida, você faz o rock. E aqui tem uma variante muito curiosa,
que não sei se funciona pra ele, né? Que é jogar aqui. Eu volto, ele avança. Eu acho que não vai funcionar isso pra ele, né? Porque eu vou ter muito contra-jogo. Ele vai tomar, eu vou tomar. Ele não foi pra essa variante. Porque, além de ser... Além de me dar contra-jogo, parece ser bem duvidosa, né? Ele foi pra uma variante ainda mais interessante. E agora talvez ele esteja ameaçando fazer essa gracinha, né? Aqui eu tenho uma variante curiosa, mas eu acho que não funciona, né? Eu jogo esse. Caso ele capturar, eu capturo. Caso ele tomar, eu tomo. E caso ele capturar, eu tenho esse. Atacando... Tomando o cavalo, né? Ganhando uma peça e atacando a dama. Caso ele capturar de bispo, eu tomo a torre, né? Tá caindo a torre, mas ele não precisa fazer nada disso, né? Ou seja, essa é outra variante aí fantasiosa, né? Muito fantasiosa. Muito das fantasiosas, né? Porque ele pode simplesmente, depois que eu jogar esse lance, ele pode desenvolver o bispo, né? E aí eu perdi um tempo precioso. Esse daqui não funciona porque a gente já viu. Nossas opções estão ficando escassas, né? Um lance que vem me chamando a atenção é esse, né? Ah, tá. Agora ele tá ameaçando, né? Tá. Agora eu vi o plano dele. Agora sim ele tá ameaçando esse lance. Então vamos jogar o lance. Vamos jogar o lance H3. Conseguimos aí prever o que ele estava querendo fazer. E tomamos as devidas providências, né? Lance H3 aí profundo, né? É um lance também que não compromete muito a sua posição. Deixa eu só ver se tá gravando. Medo de não estar gravando aqui, né? Tá gravando. Porque senão, caso contrário, o telefone pra parede, né? Não que eu não goste de conversar com os paredes, né? Bem, ele decidiu fazer a troca. Porque eu acho que ele vai... Ele quer trocar. E depois jogar esse, né? Mas aí eu tenho esse. Vai ser difícil pra ele ainda, hein? Vamos aceitar. Esse lance H3 aqui, cada vez que passa o jogo eu me orgulho mais dele, né? Porque ele já abre um respiro pro rei no final. Impede o bispo no futuro, impede o cavalo no futuro. É um lance que você joga, assim, no início da partida e não se sente muito orgulhoso. Mas quando chega no final, você se sente orgulhoso desse lance. Não que a gente esteja no final, né? Tem muito jogo indo pela frente. Mas é um lance que é aquele tipo de lance que conforme o jogo passa, você gosta mais ainda de ter feito ele, né? É um lance que você não se arrepende, né? E em contrapartida tem outros lances que você se arrepende demais de fazer. Esse lance dele, por exemplo, eu já acho que é um lance que ele vai se arrepender de fazer. Uma ideia que me chama a atenção é a dama aqui em E2, né? Conectando as torres e trazendo a minha torre aqui para D, né? A torre de F em D1 e depois a torre de A em C1, né? Completando aí o nosso desenvolvimento. Mas a gente não pode ficar alheio, né, ao que o adversário quer jogar, né? Eu não estou alheio, eu sei que ele tem aqui esse tipo de plano, né? Aí ele toma, aí o cavalo fica ameaçando aqui esses pulos, né? Eu conheço esse tipo de plano.
a gente pode permitir. Ou não, né? Também a gente não é obrigado a permitir nada, né? Bem, um lance que ele tem aqui agora é esse, né? Ganhando tempo. Nesse caso, vamos jogar esse lance. Dama aqui em E2. Impedindo ele de ganhar um tempo e protegendo o nosso bispo. E também conectando as torres, né? Conectamos aí as torres. Estamos aí com o desenvolvimento quase completo, né? O desenvolvimento completo aqui agora seria trazer as torres para as colunas. Ele está seguindo aqui o plano dele. Ele está ameaçando aqui capturar o peão, o cavalo de C3. Vamos ver aqui essa linha. Não funciona porque ele vai ter esse, né? Trazer a torre parece ser bom. Vamos trazer a torre. Bem, ele não quis trazer. Então agora a gente vai impedir, né? Vamos controlar aí essa casa. E agora ele não joga mais o cavalo do Kasparov, né? Que é o fortíssimo cavalo em F4. Nossa posição aí tá bem sólida, né? A dele também. Vou tentar manter aqui esse bispo nessa diagonal, né? Porque incomoda. Inclusive eu tenho esse tipo de plano, né? Que é muito forte. Vamos jogar esse. Se ele tomar de cavalo, eu tomo de dama. Começa no mate. Se ele voltar o cavalo, tá caindo o bispo, né? Não acho que ele vai cair nesse golpe, mas a gente tem que tentar, né? Eu sempre fico de olho nessas armadilhazinhas aí, mas não é porque eu jogo pelo golpe, né? Porque caso sua posição tenha um lance que seja um golpe e seja bom, eu recomendo que você jogue, né? Afinal, seus adversários aí não são engines, né? São adversários humanos. E você tem que tentar, mesmo... Você tem que tentar, né? Mesmo que seja golpe, você tem que tentar. Você não tem que ficar na cabeça que você não vai jogar porque tem golpe, né? Às vezes o golpe é um lance bom, às vezes é até o melhor lance, e ainda tem o risco do seu adversário não ver o golpe, né? Então vale a pena você tentar.
É óbvio que aqui eu tenho quase certeza que ele vai ver, mas pode acontecer, não sei lá, né? Já aconteceu comigo, em algum momento você está distraído e você desliga, né? Desliga o cérebro. E você acaba não vendo a ameaça de mate e a ameaça de ganhar uma peça, né? Porque são duas ameaças, né? Eu vou ameaçar aqui mate, vou ameaçar mate, e caso ele proteja de cavalo, eu também estou ameaçando uma peça, né? Ele tem que ver essas duas ameaças. Ele está pensando e muito provavelmente ele já viu, né? Mas aí ele vai ter que encontrar, dar os pulos dele, né? Para encontrar um jeito de defender a casa de H7. Ele vai ter que dar os pulos dele aí para defender a casa de H7, né? Provavelmente vai fazer peão em G6. Nesse caso, a gente já conseguiu enfraquecer o rei dele, né? Ou seja, talvez aí dama toma E4 seja realmente o lance mais forte da posição, né? Não seja apenas um lance de golpes. É óbvio que ele viu tudo, né? Um jogador aí deste calibre. E ele encontrou um lance interessante até, né? Bom, vamos tomar o cavalo. Hum. O lance dele foi interessante, mas também tem os seus problemas, né? Primeiro problema que a gente consegue encontrar do lance dele. Aqui sim, né? Eu vi que o lance dele me botou bastante problema agora, porque vai ter uma pressão enorme. Opa, que isso? Uma pressão enorme aqui para cima desse ponto, né? Além dessa pressão, vai ter uma pressão aqui nesse ponto. Eu não vou conseguir defender tudo. No entanto, eu tenho um lance aqui que talvez questione esse cavalo dele, né? Que é esse lance. Tacando a dama. E eu acho que não tem como ele escapar aqui dos duplos, né? Ele vai acabar levando aí alguns golpes. Que ele leva esse golpe agora, né? Eu acho que eu consigo salvar tudo. Vamos só analisar. Eu acho que é isso mesmo, né? Vamos aplicar. Aqui a gente volta o bispo, né? Não vamos deixar ele ganhar o nosso bispo. Afinal, é o nosso trunfo, né? Vamos guardar o bispo. Bem, ele optou aí pela troca. Vai argumentar que os meus peões ficaram dobrados. Mas a gente tem o par de bispos.
E a gente mantém o bispo, né? Esse bispo é muito poderoso. E a gente protege o peão. Jogador muito forte. Até agora acho que ninguém cometeu algum deslize, né? Ele tem estrutura melhor que a minha, por causa dos peões dobrados. Mas nada grave, né? Bem, eu acho que vai ter um tema tático aqui na torre dele. Ué? Mas ele não vai perder a torre aqui, gente? Não entendi. Ele perdeu a torre, né? Deixa eu ajeitar a câmera. Não entendi. Ele simplesmente aqui entregou a torre, né? Vamos... Antes de olhar o relatório... É como eu falei, é aquela história que eu havia dito, né? Uma hora... Eu fiz outra armadilha, né? Nas minhas partidas vocês costumam ver muitas armadilhas, né? Talvez isso seja até algo interessante para se aprender. Mas é que eu fiz outra armadilha, né? Ele não podia tomar nem de cavalo e nem de torre por conta dessa torre que tá no ar, né? É aquela história, uma hora você vai sobrecarregando tanto seu adversário que o cérebro desliga e ele não vê as ameaças, né? E aqui ele não viu que tinha uma torre caindo. Bem, vamos fazer aí o relatório. Vamos entrar no perfil dele ou no nosso? No dele. Vamos puxar aqui o relatório. Eu creio que a gente deva fazer aí mais de 88%. Vamos ver se o computador vai ser generoso. 85%. Mas a gente não ficou pior em nenhum momento, né? Perceba que, apesar dessas micro vantagens, né, que às vezes o computador me dá, ou às vezes dá para ele, perceba que ninguém aí teve realmente uma vantagem, né? Isso aqui são micro imprecisões que, no geral, não vão te atrapalhar, né? Perceba então que foi uma partida fina, né? Por ambos os jogadores. Só que no final aqui ele realmente não viu uma ameaça, né? E acabou entregando uma torre inteira, né? No caso, na sequência, né? Ele abandonou, ele viu depois, mas no caso, na sequência, ele acabou entregando a torre inteira, né? Vamos ver aqui os lances de livro. Fizemos 7 lances de livro, interessante. Ele fez 6. Vamos ver quais foram, né? Cavalo em F3 é um lance de livro. Ele respondeu com D5, seguiu D4. Ele fez cavalo em F6. Fizemos C4, ele respondeu com E6. Fizemos cavalo em C3, ele respondeu com bispo em E7. Respondemos com o melhor lance, que é o lance de livro, né? Bispo em G4, G5. Ele fez o roque, fizemos E3, perdão. Ele fez H6, tudo lance de livro. Voltamos o bispo em H4, lance de livro. E aqui acabou o lance de livro, né? Perceba aí que o lance de livro
Então, bispo em H4, isso tudo aqui, né? É por isso que muitas pessoas ficam com medo aí de aprender a teoria, né? Isso tudo aqui era abertura ainda, né? Mas percebam que quanto mais você joga, mais você vai aprendendo a teoria do xadrez, né? Porque são lances lógicos. Eu não estudei isso daqui. Eu nunca na minha vida parei e falei assim, hoje eu vou estudar cavalo em F3, a variante do gambito da dama, D4. Não, isso daqui eu fui aprendendo conforme jogava. Eu não estudei até o lance 7 aqui. Ok, eu sei que D4 aqui, ele faz E5 e C4 é o gambito da dama recusado, mas a partir disso aí você tem uma infinidade de lances, né? E eu fui escolhendo os lances que mais faziam sentido na minha cabeça. E isso, por consequência, acabou sendo os lances de livro, porque são os melhores lances, né? Lances que fazem sentido na abertura. Você não precisa decorar lances na abertura, você tem que procurar lances que façam sentido, né? Dito isso, vamos para explorar, ver quais mestres jogaram essa posição. Vamos aqui no explorar, deixa eu desligar a análise de linhas, análise de variantes, porque eu quero ver mesmo o que me interessa são as partidas de mestres. E nessa posição temos 4.116 partidas de mestres, com uma taxa de vitória de 34% para as brancas, 48% empate e 18% uma taxa de vitória para as negras, né? Percebam então que é uma abertura muito boa para se jogar de brancas, tanto de negras. Apesar de negras terem aqui a taxa de 18% de vitória, perceba que negras não focam na vitória. Negras querem o empate a priori, né? Ou a vitória, é óbvio, né? Mas o empate a priori, porque afinal você está jogando com tempo a menos. E tendo uma taxa de 48%, indica que essa é uma boa, se não uma das melhores defesas aqui para as negras, né? Que ele jogou. Então vamos aí até o último. Aqui ele já fugiu, né? Aqui já tem pouco. Aqui ele fez o lance torre em E7, que não é o mais recomendado pelos mestres. E perceba aí que agora já tem 6 partidas de mestres, com uma taxa de vitória de 67% para as brancas, né? Ou seja, os mestres aí conseguem punir isso daqui muito bem, que ele tá jogando. Eu não mostrei nenhum jogador que joga essa posição aqui de 4.000 partidas, mas com certeza deve ser super grandes mestres, né? A Nishigiri contra o Abazov. O Abazov, essa daqui foi em 2023, né? Tem o Ricardo Nakamura contra o David Anton Guiharo, acho que é assim que se fala. Nakamura contra o Gustafsson. Maxim Vachilagrave contra o Gustafsson. Gary Kasparov contra Karpov, 2021. Essa a gente tem que ver, hein? Karpov vs Kasparov em 2021, jogando essa posição que a gente está jogando aqui agora. Interessantíssimo. Perdão, que a gente jogou, né? Muito interessante. Nakamura contra o Carlsen, né? Que é meio que um Kasparov contra o Karpov, né? Elogiando muito Nakamura também, né? Porque em 2018, ou seja, é uma tabela muito interessante e muito jogada pelos super jogadores, né? E aqui ele fez um lance que é a torre em E8, que já fugiu um pouco da teoria. A gente seguiu o mais recomendado, que é o desenvolvimento. E aqui já não tem mais nenhuma partida de mestres, né? Já acabou aí o banco de dados. Vamos ver se teve algum lance excelente. Deixa eu voltar. Bem, nenhum jogador aí fez um lance excelente. Também foram mais... fizemos 6 imprecisões, ele fez 3. Fizemos 2 erros, ele fez 3. Fizemos uma chance perdida e uma capivarada, e ele fez uma chance perdida e uma capivarada. Ou seja, um jogador aí realmente bem honesto, né? E a gente jogou praticamente pro mesmo nível, né? Fizemos 2.350 de rating e ele fez 2.250. Na abertura saímos aí com 92.5. Ele saiu com 92.2 no meio jogo. Saímos com 75.6 e ele foi inferior, né? 69. Ele acabou perdendo aí no meio jogo. Vamos deixar nessa posição final, na qual ele perdeu, né? Tem como voltar? Vamos deixar aqui na posição final, na qual a gente vai ganhar uma torre, né? Perceba aí que esse lance dele foi uma capivarada. Aqui a engine recomenda tomar de cavalo, então tem complicação. Tem complicação aqui. Eu acreditei que ele não podia, né? Eu joguei esse, que é a minha capivarada, mas a minha capivarada foi bem menor que a dele, né? Foi uma imprecisão. Só que a dele exclamou 1000, né? Porque eu percebo aí que tava tudo bem juntinho, e agora tem um Monte Everest aqui, né? A dele exclamou mais, né? Eu tomei... a dele foi pior, né? Foi uma capivarada mais feia. E que culminou aí, né? Na derrota, né? Porque agora ele vai perder uma torre limpa, né?
Não é nem uma torre... vai ser... Aqui a gente ganha... não vai nem ser uma torre por um cavalo. Ele vai perder uma torre limpa, né? E aí não vale a pena jogar com uma torre a menos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da partida de hoje. Deem like, se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu! Falou!